Assunto muito importante que estamos abordando aí nessa data. E para isso nós convidamos aqui hoje, para falar sobre esse assunto, a doutora Luciene Rinaldi Colli. Ela que é diretora do curso de Direito da Unifagoc e vai esclarecer alguns pontos da lei, a visão da lei com relação a essa violência contra a mulher. Doutora Luciene, boa tarde já, não, bom dia ainda, né? Bom dia, ainda. Quase meia tarde, Isso, quase boa tarde. Exatamente. Muito obrigado pela presença, seja bem-vindo ao Jornal Bom em Foco. Muito obrigada, é um prazer muito grande estar aqui presente, participando, né, dessa rede importante de comunicação, de informação, e um veículo de comunicação muito importante para o nosso município e para todo o Brasil, né, que nos assiste. Muito obrigado. Doutora, o assunto é esse, a violência doméstica contra a mulher. Muita gente acha que a violência contra a mulher é somente agressão física, né? Mas tem vários tipos de violência. Entre eles a violência moral, a violência até emocional, enfim, são vários tipos. A própria agressão sexual, enfim. Durante essa pandemia, isso aumentou, os casos aumentaram, mas já que quase todo mundo está trabalhando já, a gente sabe disso, né? Mas o contato foi maior, pelo menos no início da pandemia. Esses casos aumentaram de forma assustadora? Então, estatisticamente, nós temos algumas informações veiculadas por associações, por grupos de pesquisa que trabalham especificamente com esse tema. Mas é senso comum, né? Você pode perguntar para qualquer pessoa que não esteja trabalhando ou pesquisando sobre o assunto, que qualquer pessoa vai lhe dizer que sim, né? É uma lógica que decorre do fato de nós estarmos mais em casa. O distanciamento social, ele fez com que as famílias convivessem mais. E, muito embora nós saibamos, principalmente aqui na nossa UBA, que as regras de distanciamento social não têm sido respeitadas e não têm sido cumpridas, né? Apenas os profissionais mesmo que, por obrigação institucional ou profissional, trabalham em casa, mas nós sabemos que o restante está na rua. E eu sempre digo que o abusador ou o violentador, ele que foi antes da pandemia, ele continua sendo. Talvez ele tenha agravado ou acentuado as suas condutas. Muito provavelmente, cortando, desculpa, mas muito provavelmente, só completando, ele não começou essa agressão agora na pandemia, isso já acontecia, não começou, né? Isso já acontecia e ele pode ter acentuado as suas práticas abusivas no âmbito doméstico, porque a convivência, ela se ampliou. E aquele que nunca foi, ele não passa a ser porque ele convive mais, né? Eu tenho praticamente 3 décadas de advocacia aqui na comarca de Ubá e o grande foco do meu trabalho ao longo de todo esse período foi na área de família. E o que eu posso perceber hoje é que a violência doméstica ela sempre existiu. Ocorre que com a ampliação dos meios de comunicação, o maior acesso à informação que as mulheres têm, seja pela televisão, seja pelas redes sociais, isso faz com que a mulher hoje ela tenha mais voz do que ela teve no passado. Isso é muito decorrente das nossas práticas sociais, isso é muito decorrente de um percurso histórico que nós estamos vivendo. O Brasil ele sempre foi permeado pelas práticas que nós chamamos patriarcais, né? Onde o homem é o chefe da família, o sexo masculino ele sempre dominou financeiramente, profissionalmente, o sexo feminino. A mulher sempre foi vista como aquela dos afazeres domésticos, né? A mulher do lar. E eu sempre gosto de dizer que, na verdade, o lar, ele é um ambiente de conforto, ele é um ambiente de prazer, de descanso, de reposição e reconstituição das forças, mas do homem. O lar não é um ambiente de aconchego para a mulher. A mulher que é dedicada aos afazeres domésticos, muitas vezes ela encontra uma tranquilidade, um aconchego, quando ela está na rua, quando ela está interagindo com seus amigos, com as suas amigas, quando ela pode frequentar a casa de seus familiares, ou quando o marido a convida para dar uma volta, um passeio ou almoçar fora. Via de regra, o lar ele sempre foi um local de subserviência e trabalho da mulher. O lar é um termo masculino que serve ao homem numa relação machista e patriarcal.
Então, eu gosto de desconstruir esse tipo de discurso num primeiro momento, porque quando nós falamos de violência doméstica, via de regra é no âmbito do lar que as mulheres são vítimas desse tipo de violência. É no âmbito do lar que ninguém mete a colher em briga de marido e mulher, né? É isso que a gente ouve falar, porque o lar é um ambiente privado, mas é um ambiente de segurança para o homem nessa cultura patriarcal, não um ambiente de segurança para a mulher. E quando a mulher ela começa a perceber que o seu papel é um papel de igualdade num Estado de direito em que desde 1988, com a nossa Constituição Federal, já foi dito que homens e mulheres são iguais em direitos e deveres, essa prática de violência que tem historicamente raízes no sistema patriarcal que constituiu a nossa sociedade brasileira, isso começa a sofrer então uma mudança. Quando a mulher então ela começa a estudar, ela começa a se tratar mais, ela começa a ter diálogos mais abertos e francos com os seus familiares e seus amigos, e ela começa a encontrar então nas pessoas do seu relacionamento um espaço de aconchego e de confiança. Ela perde a insegurança para poder dizer que ela também é vítima de violência doméstica. E não aquela violência em que ela precisa andar de blusa de gola alta e manga comprida para não evidenciar as lesões no seu corpo. Como eu disse, ao longo desses quase 30 anos de advocacia na área de família, especificamente na área de família e mais na área de família aqui em Ubá, eu já trabalhei com mulheres que tinham problemas de gagueira, elas eram gagas, 3 mulheres, né, mais precisamente, que não conseguiam falar uma frase sem gaguejar longamente. E que após se verem livres dessa relação de abuso, elas se viram livres também dessa opressão do discurso, da própria fala. Uma violência psicológica, né? Mulheres que não conseguiam conviver bem com o corpo, que se automutilavam, ou que faziam dietas absurdas, porque a mulher gorda é a mulher feia, a mulher do cabelo anelado, ou a mulher do cabelo preto, ou a mulher da pele marcada é a mulher feia. É aquela mulher feia que serve o marido em casa, que bota a mesa, que arruma a cama, que lava a roupa, mas é a mulher que o serve, mas é a mulher que só serve dentro do lar para servir ou a sua lascívia ou os seus caprichos. Eu não posso generalizar isso, mas eu digo que quando a mulher ela é vítima de violência doméstica, a violência ela acontece em vários aspectos. É a violência que acontece psicologicamente, sexualmente, fisicamente, moralmente e patrimonialmente. A violência patrimonial, no âmbito da advocacia, é muito comum nós vermos mulheres que recebem heranças e que o marido as obriga a fornecer uma procuração para poder vender os bens, para poder vender determinado imóvel e comprar o outro e colocar no nome do casal. Aquele bem que não deveria servir à divisão patrimonial e aí passa a servir. É a mulher que não tem acesso ao cartão de crédito e quando ela gasta algo além daquilo que o marido permitiu, ela passa a ser espancada, sendo que o que ela compra é para servir ao conforto doméstico. Então, é uma série de violências que quando nós começamos a falar dela, principalmente para essas mulheres ser viciadas, maltratadas, que apanham física ou moralmente, elas começam a perceber que elas estão efetivamente inseridas em uma relação abusiva. E eu gosto sempre de falar, sabe, Júlio, nem toda relação ela está perdida. Porque muitas vezes o homem também é vítima dessa própria relação. Ele não consegue perceber o caminho pelo qual ele se envereda dentro do próprio orgulho, da própria vaidade, ou dentro das práticas que ele repete, porque são as práticas que ele vivenciou na infância, na adolescência. Então, eu digo que a solução para isso é a informação e a solidariedade. Então, nesse mês de agosto, esse mês lilás, né, que nós visamos combater a violência doméstica contra a mulher, nós temos que ter coragem e nós temos que ter solidariedade. Junto com a coragem e com a solidariedade, nós temos que ter informação. Por isso, eu parabenizo a Web TV UAI por estar trazendo a público essa temática tão importante que permeia, posso dizer para vocês, a grande maioria dos lares brasileiros. Doutora,
o que que leva a maioria das mulheres, a grande maioria das mulheres que sofrem esses vários tipos de violência, né, aqui citadas, em não denunciar, em não fazer a denúncia? Ainda hoje, com tanta informação, com tantos meios de fazer essa denúncia, o que ainda leva essas mulheres a não praticar a denúncia? Como eu disse para vocês, essa questão é histórica. Eu sou professora de processo penal. A minha militância na área de família, a minha advocacia na área de família e profissionalmente na parte docente, eu trabalho com processo penal. Eu sou professora da Universidade Federal de Viçosa desde o ano de 1994, quando eu comecei a dar aula lá aos 23 anos de idade, nessa área de direito penal. E em 2001, nós criamos um projeto chamado Tutelando Conselhos. É um trocadilho que a gente faz com o termo conselho tutelar, em que nós começamos a trabalhar prestando assessoria, assistência jurídica e informação através de capacitações aos conselhos tutelares de quase 40 municípios hoje que abrangem a área de atuação do nosso projeto de extensão. E durante esses quase 20 anos trabalhando com conselhos tutelares, o que nós vemos é a prática reiterada, porque quando você trabalha com conselho tutelar, você trabalha com abusos, violência e práticas ilegais cometidas contra crianças e adolescentes que têm um lar. Então, essas crianças e adolescentes que estão inseridas em um lar, via de regra, que tem um lar, né? Num lar em que é permeado por abusos, isso tende a se repetir no futuro. Então, eu digo que historicamente, porque eu até conversei com você antes de nós estarmos ao vivo e ao ar aqui, que há muitos casos de mulheres que são vítimas de violência doméstica e que elas entendem que isso, muitas vezes, é uma expressão de amor. Que o marido coíbe de usar determinadas roupas, de determinada maquiagem ou de fazer determinado corte no cabelo, porque ele tem muito ciúme, porque ele me ama. Ou que ele não quer que eu converse com determinadas pessoas, porque essas pessoas não são boas para mim, não serão boa influência, eu não serei bem vista com elas, então é porque ele me ama. Então, quando eu começo a dar aulas sobre violência doméstica nos meus dois ambientes de trabalho, que é a Universidade Federal de Viçosa e Unifagoc, onde eu também sou diretora do curso de Direito, eu começo a contar a história do Doc Street, que matou Ângela Diniz, né, na década de 70, e a tese utilizada pelo advogado de defesa foi o crime cometido por amor. E quando começou o movimento no Brasil, em que quem ama não mata, né? Vários slogans na década de 70 e 80 vieram à tona, em que as mulheres elas queriam denunciar os abusos e as violências que elas sofriam com o slogan quem ama não mata, porque a defesa de Doc Street, na época feita pelo nosso saudoso Dr. Evandro Lins e Silva, dizia que ela era uma gata selvagem, uma pantera, que enredou aquele homem, vítima de todos os seus enredos de volúpia, de bebida e de sexualidade. Na época ele dizia que Deus era homem, que Jesus era homem, e que foi Eva que seduziu o homem e o levou ao caminho da perdição. Então, culturalmente, a mulher ela centraliza desde os primórdios da história da humanidade, através de Adão e Eva, o pecado, o erro. O erro dela querer se vestir de forma diferente porque ela demonstra volúpia. Se ela quer ter uma relação sexual onde ela quer inovar naquela prática que ela tem com o marido dela, é porque ela se deitou com outro. Se ela quer usar uma roupa ou um batom diferente, é porque ela quer aparecer para o outro. E, via de regra, ela acha que o homem tem ciúme dela porque a ama demais. A mulher ela não pode ser coisificada. Nós não somos um objeto. Nós somos seres pensantes em que esse pensamento ele tem ganhado cada vez mais forças através do que eu disse para você, que é a educação e a cultura. E eu gosto sempre de dizer que é muito bacana a gente ver as mensagens de WhatsApp, Facebook, Instagram, mas as redes sociais, as informações das mídias, mas é muito importante pegar um livro.
um livro e ler sobre mulheres que escreveram sobre este passado que fez a nossa cultura e transformação nos dias de hoje. Relatos, né? Relatos. E o que nós vemos hoje são mulheres que estão evidenciando esses relatos, verbalizando essas violências que sofreram sem ter vergonha. Eu citei para você o exemplo de Luísa Brunet, mas nós tivemos Xuxa no passado, que também veiculou, né, em todas as mídias e redes sociais as violências que elas sofreram. E quando você verbaliza, você parece que você se exorciza, que você se liberta. E, infelizmente, nós não podemos ver isso nas práticas de abuso contra crianças. Né? Nós vimos agora o caso dessa menina estuprada reiteradamente, que engravidou e se submeteu a um aborto. Dar voz a uma criança é muito mais difícil do que dar voz a uma mulher, mas ainda assim hoje é muito difícil. Que, aliás, o que acontece também não foi o primeiro caso, não foi um caso isolado. Isso acontece constantemente, só não vem à tona. Não vem à tona porque, via de regra, isso acontece num ambiente que deveria ser um ambiente de acolhimento, afeto, tranquilidade e segurança, que é o lar. E o lar não é esse ambiente nem para a mulher e nem para os filhos, quando eles vivem uma relação abusiva. Então, por isso que é importante a informação, o conhecimento e a solidariedade, dar voz e acreditar. Quando uma criança diz que sofreu abuso, uma criança que não tem experiência sexual, ela não inventa, ela não conta detalhes. Então, você tem que acreditar na palavra da criança. Uma mulher que é vítima de violência doméstica e quando ela verbaliza essa violência doméstica, você tem que acreditar, porque via de regra ela sente muita vergonha de ser vítima de violência doméstica. Então a primeira postura que nós temos que ter é acreditar no discurso e tomar as providências preventivas, cautelares, que são urgentes para evitar o perecimento dessas pessoas, né? Na questão jurídica, eu vou entrar agora também. Antes eu vou só ler aqui algumas mensagens aqui que estão mandando. A Patrícia Dória está dizendo que talvez por não ter onde ir, por não ter apoio, após a denúncia, muitas desistem de levar adiante. A Lúcia Helena Marques está dizendo violência contra a mulher é uma triste realidade. O Sérgio Médici está dizendo assim, tia Lu, minha mestra e grande defensora das mulheres. Serginho, a tia Lu te ama. Deixa eu ver aqui, ó. Cláudio Oliveira. A certeza da impunidade aliada à falta de apoio às mulheres vítimas de violência não colaboram para tais práticas. Com certeza, Cláudio, não tenha dúvida. Ele completa aqui que eu cobri inúmeras ocorrências que a mulher desistia de dar sequência à denúncia quando chegava na delegacia, pois ela, sem ter para onde ir, tinha que voltar para casa e conviver com o agressor, que com raiva dela ter levado até lá, né, até uma delegacia, a agredia ainda mais e ainda ameaçava fazer pior se ela voltasse a denunciá-lo. São vários comentários desse tema, sempre falando que a mulher tem medo de denunciar, né, por vários motivos. Sobre o lado jurídico, o que a mulher tem direito quando ela faz uma denúncia? Quais são os procedimentos, as medidas que são favoráveis às mulheres quando há essa denúncia? Júlio, eu vou aproveitar o momento e dizer sobre a importância dessa palavra solidariedade que eu disse para vocês aqui agora. Porque a solidariedade, ela implica na criação de uma rede de apoio. Será muito fictício, ilusório nós pensarmos que a polícia vai resolver o problema, que o judiciário vai resolver o problema, que o Ministério Público vai resolver o problema. Este problema, ele tem fontes complexas. Ele, para chegar aonde ele chegou, ele passou por todo um processo de criação, de estruturação dessa violência, até que chegue ao óbito, até que chegue às lesões físicas, né? Então, é muito importante nós termos a consciência que criar uma rede de apoio é contar com a polícia, civil, a polícia militar, é contar com o judiciário, é contar com o Ministério Público, mas é ter a coragem desse enfrentamento ao tomar providências jurídicas através de procurar um advogado ou uma advogada para que leve a efeito uma ação de divórcio, uma ação de partilha, uma ação de alimentos, que faça pedidos cautelares de afastamento, que a pessoa possa contar com seus familiares, com a sua rede de apoio afetiva, que via de regra é a família e os amigos.
A municipalidade, através do executivo, do legislativo, devem criar também iniciativas como centros de acolhimento, abrigos, casas de apoio. A Lei Maria da Penha, ela é de 2006, e já em 2006 já era obrigado a se criar uma vara especializada para a violência doméstica. Somente nesse mês de agosto é que o Judiciário de Ubá teve a grata notícia de que a vara de família, que já era comandada pela nossa querida conterrânea, doutora Vilma, ela agora passa a centralizar também a vara da infância e juventude. Que ótimo. Doutora Vilma, enquanto mulher, uma mulher super sensível e experiente a esses assuntos, sem desmerecer o judiciário que antes ocupou a titularidade dessa vara, mas o objetivo de centralizar as ações da vara de família com a vara da infância e juventude é justamente possibilitar ao judiciário, ao Ministério Público, à Defensoria e ao setor psicossocial do Fórum instrumentos coesos para que dentro do sistema judiciário nós tenhamos também uma rede efetiva, porque não adianta tirar o agressor de casa, não adianta aquela mulher que depende economicamente daquele homem, ela ser afastada desse homem, se ela não tem uma rede de apoio para quem ela possa, onde ela possa se amparar, se os processos judiciais eles são morosos, porque eu posso afirmar que a vara de família é extremamente sobrecarregada. Então o judiciário, quando ele toma conhecimento, ele já toma providências de fixar a pensão alimentícia, de determinar o afastamento cautelar do lar, de trazer essa proteção de forma efetiva. Isso é importante, mas não é só isso. Nós precisamos que a municipalidade, eu espero que o prefeito, que os seus secretários, espero que o legislativo que nos ouve agora tenha a razão e a certeza de que providências devem ser tomadas junto com o Conselho Tutelar, com a Secretaria de Ação Social, com o que seja, para que nós possamos ter aqui um local de abrigamento, para que essa mulher que faça uma ocorrência chamando os nossos valorosos policiais 2 horas da manhã, porque isso não vai acontecer na hora do almoço, na hora que a casa está cheia. Até acontece, mas via de regra acontece quando ele chega do trabalho alcoolizado ou quando ele chega do serviço cansado e via de regra, já reiterando essas práticas, ele comete o abuso. Nervoso por alguma outra coisa, algum outro motivo. Exato, com qualquer justificativa onde ele vai encontrar ali, na sua esposa, na sua companheira, nos seus filhos ou no seu companheiro, porque é importante eu dizer, Júlio, as famílias hoje, elas não são mais a nossa família tradicional, papai, mamãe e filhinhos. É o marido abusador com seu companheiro abusador. É a mulher abusadora com a sua companheira abusadora. As relações hoje, elas são multiparentais. E a multiparentalidade hoje, no âmbito do direito, faz com que os operadores do direito, a Polícia Civil e Militar, nós aqui que estamos falando agora, tenhamos a consciência que a violência doméstica contra a mulher, ela pode ser estendida para proteger transexuais, homossexuais, pessoas que vivem numa relação de namoro, numa união estável ou num casamento. Violência doméstica de irmão contra irmã, de filho contra mãe, todas essas são hipóteses. O que importa é nós termos uma mulher vítima ou um homem que tenha dentro da relação homossexual, como se diz, mas que eu gosto de dizer homoafetiva, o papel feminino, porque isso acontece também. Então, a justiça, a deusa da justiça, ela tem uma venda nos olhos, porque ela deve servir a todos, indistintamente, sem escolher sexo, raça, cor ou religião. Muito bem. Olha só, o Gilberto Teixeira Pereira está conosco aqui. O Orlando Silva está dizendo, Luciane Colli, uma das mulheres mais inteligentes para poder falar sobre a mulher do novo tempo. Te amo, Orlando Silva! Bom, doutora, para a mulher que está nos assistindo aqui, que de repente passa esse tipo de situação, seja ele qual for, né, como você disse aqui, que não é somente relação homem e mulher, pode ser irmão, irmã, pode ser o que for, a própria mãe, né, que sofre violência. Para essa mulher que sofre esse tipo de violência, qual seja ele, né, for, quais são os passos que ela deve tomar, né, os primeiros passos, né, na verdade, que ela deve seguir? Bom, Júlio, você me permite aqui falar, né? Sem dúvida. O primeiro é a reflexão. É o que ela quer para a vida dela.
daqui para frente. Eu digo isso porque eu escutei vocês falando, vi a matéria da nossa policial militar dizendo que muitas mulheres desistem. Então aquele foco, força e fé, né, se aplica. Você tem que saber o que você quer. Porque essas práticas de abuso e de violência, quando elas são evidenciadas, quando elas são denunciadas, elas também impõem à mulher que denuncia a necessidade de mudança de postura, porque ela passa a ser desacreditada. Se ela faz diversas denúncias e ela não toma providência. Tá certo em desacreditar? Não. Mas quando ela é desacreditada, ela começa, na verdade, a desacreditar, não no outro. Nela mesma. Nela mesma. Então ela precisa acreditar nela. Ela ter o primeiro passo, ela fazer uma reflexão. Se ela quer que as suas filhas, que seus filhos repliquem essa violência no futuro. Se ela quer ser conhecida como uma mulher que passou por isso, superou, continuou casada e hoje cuida do marido enfermo na cama, que eu acho bastante louvável, ou se ela quer ser conhecida como uma mulher que mudou a sua história, contribuindo para a mudança de história de uma série de outras mulheres. Então, primeiro passo é reflexão, autoconhecimento. E muitas vezes eu sou procurada no meu escritório e é 1, 2, 3, 4 vezes que a minha cliente vai lá e até que ela consiga efetivamente conhecer a sua situação e ter consciência. Depois disso, obviamente, ela precisa se apoiar nos instrumentos jurídicos que a lei brasileira dispõe, como o pedido de afastamento cautelar do cônjuge agressor ou do companheiro agressor do lar, providências com o divórcio, dissolução de união estável. A nossa vara de família ela tem demonstrado uma eficiência muito grande no arbitramento de pensão alimentícia para a mulher vítima de violência doméstica nessa situação, quando ela ostenta uma condição de dependência econômica, ou seja, ela depende do marido agressor. Via de regra, quando ele trabalha de carteira assinada, a pensão alimentícia já é diretamente descontada da folha de pagamento para que ela não tenha contato com o agressor. Ela precisa conversar com seus familiares, ela encontrar apoio na mãe, no pai, nos irmãos, irmãs, filhos. Então ela precisa verbalizar essa violência para que ela comece a fazer a sua autocura. Que eu digo que quando nós falamos, nós evitamos uma série de doenças, né? Que são as doenças que têm um fundo emocional. As doenças, via de regra, gastrointestinais, as doenças psicossomáticas, o próprio câncer. Então, essas doenças são decorrentes, muitas vezes, do fundo emocional, as doenças psicossomáticas. Então, elas precisam, primeiro, autoconhecimento, depois, verbalizar essa dor, esse problema com seus familiares para ter o apoio com seus amigos, procurar os órgãos oficiais, seja a polícia, seja o Ministério Público, ou procurar a Defensoria Pública, se ela não tem condições de custear os honorários de um advogado, procurar um advogado ou uma advogada de sua confiança. E, neste momento, ela precisa dizer para o seu agressor: acabou, nunca mais. Nunca mais você vai me encostar a mão. Nunca mais eu vou deixar você fazer isso que você faz comigo e com si próprio. Porque o homem que faz isso, eu creio e eu preciso manter essa crença, que ele não sente prazer em fazer isso. Ele pode sentir no momento do extravasamento do seu ódio, da violência, uma sensação de alívio. Mas eu tenho certeza que depois desse desvario físico, ele sente uma grande frustração. Porque nós sabemos que esse tipo de comportamento não traz felicidade. E a busca do ser humano é a busca pela felicidade. Eu poderia afirmar aqui, sem medo de errar, que seria uma questão inconsciente, histórico-cultural? Então, consciente, histórico. Seria consciente. Ela é consciente. Eu não posso dizer que a violência ela é involuntária. Ela é voluntária, mas é a voluntariedade daquele que não é capaz de se autocontrolar. Eu fiz alguns cursos com o senhor que morreu. Ele foi o fundador do método APAC, Dr. Mário Ottoboni. Dr. Mário Ottoboni, ele tem um livro que é intitulado Vamos Matar o Criminoso, com um ponto de interrogação. É uma pergunta: vamos matar o criminoso? E ele diz que é matar o criminoso, assim como Jesus dizia matar o homem velho.
Matar o criminoso é aniquilar aquela essência ruim que você possui. E você não aniquila porque você quer e faz um esforço mental para aniquilá-la. Você tem que mudar as suas práticas. Você muitas vezes precisa fazer um tratamento, de um acompanhamento psicológico. Quantos casos eu já não vi que a igreja evangélica, a igreja católica, o espiritismo, os terreiros de umbanda, as religiões, elas são capazes de recuperar as pessoas. Nós vemos isso no presídio, né? Muitas pessoas ironizam e falam, depois que a pessoa entra no sistema prisional, ela vira um santo, mas ela busca a melhoria, porque ela não quer ficar lá. Como a mulher que pratica o aborto, muitas vezes, ela não quer praticar o aborto. Ela pratica o aborto porque ela não tem opção. Então, o que nós precisamos é mostrar para esse homem agressor e abusador que ele também tem uma opção. Que esse agressor ele precisa ser morto dentro dele para deixar fluir a essência nossa que deve ser aperfeiçoada. É a pedra bruta que precisa ser lapidada. E nós precisamos nos submeter a isso, a deixar essa lapidação acontecer. É isso que acontece com os nossos filhos quando nós colocamos eles na escola. Nós lapidamos e transformamos uma criança que tem amor e bons instintos num grande profissional de excelência. Então nós podemos fazer isso com um homem também abrutalhado, embrutecido, raivoso. A transformação ela é possível. A gente precisa acreditar no ser humano. Muito bem. Parabéns, doutora. Agradeço muito a sua presença aqui. Foi extremamente esclarecedor aqui o nosso papo. Vou até ler alguns comentários antes da gente encerrar aqui. Marli Pereira Coutinho está dizendo aqui, tem homem que falta é caráter mesmo. Concordo, Marli, caráter. Isso. Agrada a esposa que é direita. Falo porque vi isso na minha família. A Patrícia adora, isso mesmo, é onde eu queria chegar. Rede de apoio à mulher. Vítima da agressão. Polícia, justiça, poder legislativo, executivo da cidade em conjunto para assegurar a vida e a possibilidade das denúncias e desdobramentos seguirem. O Sérgio aqui, pois a violência doméstica é muito mais abrangente, excelente lembrança. Riziel Cristine Torres, muito bem lembrado. Famílias diversas e olhares diversos para todos os profissionais que trabalham nessa rede de apoio. Advogados, médicos, assistentes sociais, psicólogos, policiais militares, etc. Também, a Lucielena, parabéns, doutora Luciene, explicações claras, objetivas, muito competente. Meus aplausos, carinho e admiração. Também vou aplaudir aqui. Quase nem falei porque... Eu não deixo. Não, porque eu não precisei, na verdade. Foi uma verdadeira aula aqui sobre o assunto que eu fiquei assistindo e realmente foi um prazer aprender sobre o assunto aqui. Eu me coloco à disposição, Júlio, Gerson, para a gente estar sempre aqui interagindo. É um assunto muito importante, como é importante nós falarmos também da violência contra crianças e adolescentes, nós falarmos sobre a temática do aborto. Eu não estou surpresa, mas é uma grata satisfação saber tantas pessoas, né, bacanas aí que se manifestaram. Washington Ferreira, meu amigo, Riziel, minha querida amiga, pessoas que estão ouvindo e participando, né, da Web TV UAI. E, por fim, eu queria quebrar o protocolo aqui e dizer que hoje, no dia 24 de agosto, para quem já cortou cabelo com o seu Zé Rinaldi, o famoso barbeiro de Ubá, hoje ele estaria fazendo 113 anos. Maravilha. Eu trago a público aqui um convite para quem tiver interesse e a curiosidade de saber sobre a vida do Zé Rinaldi. A família está interessada em criar a sua biografia através dos relatos desse careca que nos carnavais saía de defunto na quarta-feira de cinzas, que entrava no Cine Brasil com o urubu debaixo do casaco e soltava o urubu para que toda a plateia pudesse perder a sessão de cinema, que colocava cutia nas coxinhas que a minha avó fazia para servir na barbearia que funcionava no antigo Beco da Cebola e depois ali na Rua 7 de Setembro. Então, para todos os familiares da família Serrato, Rinaldi, daqui de Ubá, eu quero cumprimentar o Zé Rinaldi, meu avô. Parabéns, é legal demais. Bacana. Deve ter muitas histórias, né? Muitas, Enfim, muitas que vão morrendo com as pessoas porque já tem muito tempo.
Não vamos deixar morrendo. É, isso aí. Com Canivete. certeza. Canivete sabia muito dele. Outra grande figura também da É, cidade. a biografia dos dois tem que ser feita junta. Sem dúvida. É. Fica aí a ideia e o lançamento até da ideia, né? Isso aí. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Eu gostaria até de voltar a falar com Eu você estou à em outras disposição ocasiões. de vocês, né? Mas agora eu tenho que correr para os meus afazeres domésticos, que agora é hora de eu fazer meu almoço. Muito bem. Tenha uma excelente segunda-feira, uma excelente Muito semana. obrigada a todos vocês. Conversei então com a doutora Luciene Rinaldi Colli, né, falando sobre a violência doméstica contra a mulher. Um tema muito interessante que foi muito bem abordado aqui pela doutora.